Ora, senhores ministros, a interpretação proposta pela Anvisa é evidentemente inconstitucional. Em primeiro lugar, porque a Constituição brasileira, além do artigo 5º, inciso 2, que consagra genericamente o princípio da legalidade, do artigo 37, caput, que o prescreve especificamente como um princípio norteador da atividade da administração pública, contém uma norma específica que exige reserva legal para proscrição de atividades econômicas. Trata-se do artigo 170, parágrafo único da Constituição, que assim dispõe. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. E não há nenhuma norma legal vigente no ordenamento jurídico brasileiro que proíba o acréscimo de insumos para a fabricação de cigarros. Essa norma foi introduzida exatamente pela resolução de diretoria número 14 de 2012 da Anvisa. Daí se teria de duas uma primeira possibilidade, que é defendida pela Anvisa, a de que a agência seria titular de uma competência legislativa tipicamente primária, de inovar o ordenamento jurídico impondo proibições aos particulares. Data vênia é um entendimento consagrado na doutrina e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a Constituição de 88 não admite esse trespasse de competência legislativa típica, não admite a transferência pelo próprio legislador de uma competência primária que a ele cabe como titular da representação popular. Em segundo lugar, se poderia cogitar, bom, se a Anvisa não exerce competência legislativa primária, competência de instituir normas que inaugurem um novo regime jurídico impondo obrigações, poder-se-ia tratar, talvez, de um regulamento autônomo. Mas também é jurisprudência consagrada nesta Corte de que os regulamentos autônomos só são admitidos nos casos em que a competência do ente administrativo é arrancada diretamente do texto constitucional. A Anvisa não detém competências constitucionais específicas para normatizar nada. A Anvisa não detém competências para dispor sobre saúde pública que arranquem diretamente do texto constitucional. Como afirmou o Supremo Tribunal Federal, pela pena ilustre do ministro Marco Aurélio, no julgamento da ADIM 4954, a circunstância, aspas, de a Lei Federal 9782 de 99, mediante a qual foi criada a Ludigagência, ter instituído amplo espaço de atuação regulatória em favor da autarquia, não a torna titular de atribuição tipicamente legislativa. Essa resolução, número 14 de 2012, tramitou paralelamente a um processo legislativo. Enquanto ela era gestada no âmbito da Anvisa, estava em vigor a medida provisória número 540 de 2011. E por um processo constitucional legislativo de apresentação de emendas parlamentares, ela tramitou como projeto de lei de conversão número 29 de 2011. Neste projeto de lei de conversão constava a norma que proibia insumos nos cigarros. E o Congresso Nacional fez o quê? Rejeitou esse dispositivo. Aprovou a medida provisória nos seus termos originais e rejeitou esse dispositivo. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara foi dito, por medida provisória, isso não pode ser instituído. É uma restrição muito grave e há no artigo 170, parágrafo único da Constituição, uma reserva legal que precisa ser observada. E aí vem a pergunta. Se nem por medida provisória, que nos termos do artigo 62 da Constituição tem força de lei, é possível instituir tamanho gravame à livre iniciativa, tamanha restrição, seria possível fazê-lo por meio de uma resolução administrativa da Anvisa? A agência, eu tenho dito que, a se julgar procedência essa ação direta de inconstitucionalidade, a Anvisa vai continuar podendo muito, mas vai deixar de poder tudo. E foi exatamente isso que foi objeto de análise no Supremo Tribunal Federal,
no julgamento das ADINs 4954 e 4093 dessa Corte, em que se julgava a possibilidade de uma resolução da agência prevalecer ou não sobre uma lei de um Estado da Federação que permitia a venda de produtos de conveniência em farmácias. Nesses dois precedentes históricos, a eminente ministra Rosa Weber lavrou os seguintes trechos. No domínio da regulação setorial, aspas, a edição de ato normativo geral é abstrato, poder normativo, destina-se à especificação de direitos e obrigações dos particulares. Não permite à Constituição, no entanto, lhe seja emprestada força legislativa suficiente para criá-los ou extingui-los. Hierarquicamente subordinado à lei, o poder normativo atribuído às agências reguladoras não lhes faculta inovar a ovo na ordem jurídica, mormente para impor restrições à liberdade, à igualdade, à propriedade ou determinar a alteração do estado das pessoas.